Lucas 24, versículo 32. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Deixa aí a sua Bíblia aberta nesse capítulo, vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que está aqui agora aberta, disponível, enviada até os nossos corações. Nós pedimos agora, Senhor, que seja o Senhor a falar conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Aquece os nossos corações nessa noite, na medida que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Como eu disse no início desse culto, hoje nós celebramos o Dia do Coração Aquecido, o dia da experiência do John Wesley, que descreve, que em um determinado dia o seu coração foi estranhamente aquecido. É a experiência de um homem que foi treinado, trabalhado desde a sua infância na religião. Está no meio religioso, seu pai era um sacerdote anglicano, a sua mãe ensinou todos os filhos a lerem através da Bíblia, através dos textos bíblicos. John Wesley foi trabalhar desde a sua infância no ambiente religioso. Ele cresceu, se tornou um sacerdote, um pastor anglicano. Ele realizou missões, foi para outro país pregar o evangelho. Mas durante muito tempo ele conduziu a sua vida através de uma mentalidade que ele deveria conquistar o favor de Deus, a graça de Deus, que ele deveria de alguma forma agradar o Senhor para que obtivesse o favor e a certeza da salvação na sua vida. Por isso ele prega o evangelho, fazia caridade, vai para outro país fazer missão. Mas a sua fé é confrontada pelo momento quando ele está retornando dessa missão, onde ele não foi bem sucedido, nada aconteceu como ele queria, e no navio que ele estava retornando para a Inglaterra, ele é assolado pela tempestade, o seu navio é chacoalhado pelas ondas do mar no meio do oceano, e ele teme pela sua vida, ele teme a morte. Ele fica amedrontado e ele é confrontado na sua fé, porque ele olha para um canto do navio e havia um grupo de pessoas, alguns crentes ali, que no meio daquela tempestade adorava a Deus, cantava cânticos de louvor ao Senhor, e ele é confrontado por isso. Como que eles não temem a morte e eu não tenho certeza da minha salvação? Passado algum tempo, ele vai até uma reunião. Ele é convidado para uma reunião numa rua chamada Aldersgate. E lá nessa reunião, tem alguém lendo a respeito de um prefácio que Lutero fez sobre a carta aos Romanos, de como Deus salva e transforma o coração do homem. E quando ele ouve aquelas palavras que ele já até provavelmente sabia de cor, aquelas palavras que ele tinha ouvido desde a sua infância, mas de alguma forma naquele dia, aquelas palavras entram no coração de John Wesley, e ele é confrontado com aquelas palavras, e aí ele vai relatar que naquele dia, naquela noite, aquelas palavras aqueceram o coração dele de uma forma. E ele tem convicção de que Deus o havia salvado, que Deus o amava. Naquele dia iluminado pelo Espírito Santo, essas verdades incendiaram o coração desse homem. Ele vai escrever
no seu diário, relatando esse dia, ele diz assim: à noite fui sem grande vontade a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos, cerca de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realizava no coração pela fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Já não era mais as obras, já não era mais a força do seu braço, mas a confiança no Cristo vivo, no Cristo que nos resgata. Queridos, o que eu estou querendo dizer com o relato dessa história, desse homem, é dizer que todos nós necessitamos desse encontro. Todos nós necessitamos de um encontro com o Cristo vivo. Um dia que sai da teoria, sai do esforço nosso, sai da religião. E é um encontro de amor, uma convicção dentro do nosso coração de que Cristo nos ama e nos perdoa, que Cristo passa a habitar dentro de nós. Cada um de nós que está aqui dentro dessa sala necessita desse encontro. Um encontro que está além da aparência da religião. Um encontro que desmonta toda a estrutura humana. Um encontro que nos dá a convicção que Deus é real, que Deus nos conhece por inteiro, que Deus esquadrinha todo o nosso interior, que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O dia que as máscaras caem, que aqueles teatros que fazemos já não tem mais lugar, porque os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, vêm e passam sobre o nosso coração. O Senhor, querido, está disponível. O Senhor Deus está disponível para cada um de nós. O Senhor, Ele nos envolve em todo tempo com seu amor. Como está lá naquela passagem, Ele nos envolve como cordas, como laços de amor e nos atrai para perto dEle. O Senhor sempre está disponível para nos encontrar no caminho, para aquecer o nosso coração e mudar a nossa história. Ele quer aquecer o nosso coração e continuar aquecendo. Amém ou não amém? Nesse texto aqui que nós lemos, aqui nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, Ele, durante aproximadamente 3 anos, Ele cumpriu o seu ministério na terra. Ele caminhou entre o povo de Israel ali, realizando sinais, prodígios, maravilhas, anunciando a mensagem que o reino de Deus era chegado, que estava entre eles. E havia uma expectativa no coração de todo judeu de que o Senhor era aquele que haveria de libertá-los do jugo de opressão dos romanos, que Ele restauraria o reino terreno de Israel, que Ele seria um reino como foi no tempo de Davi, como foi no tempo de Salomão. Eles tinham essa expectativa. Jesus o Nazareno vai se assentar no trono de Israel e vai governar, vai destruir esses romanos que estão nos oprimindo. Mas passado 3 anos, o Cristo, que eles tinham essa expectativa, foi pregado numa cruz. Foi sepultado num túmulo vazio. Foi selado com a rocha. E toda aquela expectativa que eles tinham a respeito do nosso Senhor foi frustrado naquele momento. Esses discípulos, eles se fecham numa sala, ficam lá escondidos, amedrontados, frustrados, entristecidos, porque toda a esperança, todo aquele desenho que eles tinham traçado a respeito do Senhor, já não existia mais. Até algumas mulheres vão até o túmulo do Senhor no 3º dia,
E voltam relatando, olha, ele já não está lá mais, ele está vivo, mas eles ainda não acreditam, porque eles não viram o Senhor vivo. Entre esses discípulos, há 2 discípulos que decidem deixar aquele grupo e voltar para suas casas. E aí no versículo 13 vai dizer, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a alguns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E aí eu queria te perguntar nessa noite que quantas vezes nós traçamos expectativas a respeito de Deus? Quantas vezes nós desenhamos como Deus deve agir na nossa vida? Quantas vezes nós não criamos expectativas de como a nossa vida deve ser? Mas essas expectativas são frustradas. Quantas vezes nessa frustração de desenhar aquilo que nós esperávamos para a nossa vida, não vem e nos estagna, vem e nos faz muitas vezes até retroceder, porque nos frustramos, porque Deus não agiu como nós esperávamos que Ele agisse. Deus não fez da forma que nós pedimos para Ele fazer. A minha vida não está como eu acho que deveria ser. Nós discutimos, tentamos justificar, tentamos até ajustar o que Deus fez com aquilo que nós queríamos, tentamos explicar isso de alguma forma, mas a verdade é que nós estamos tentando encaixar o Senhor Deus na nossa própria vontade. Ao invés de reconhecer que simplesmente Ele é Deus, Senhor, totalmente altivo, soberano sobre tudo e todos. Ele que tem o sim e o amém para toda circunstância. A vontade dele que prevalece, pois Ele é Deus e nós somos pó. O Senhor, queridos, Ele veio para nos resgatar de nós mesmos. O Senhor, Ele veio para que nós possamos agora, de alguma forma, restaurados por Ele, viver a vontade dEle para a nossa história. Ele veio para nos mudar. Ele veio para alinhar o nosso coração com o seu querer, com os propósitos que Ele tem ao nosso respeito. A vontade que é boa, perfeita e agradável. É isso que o Cristo veio fazer nas nossas vidas. Cristo sempre vai se apresentar no caminho. Sabe, no caminho que nos leva para longe dEle. Esse caminho que nós tomamos quando nos sentimos frustrados. Cristo sempre vai vir ao nosso encontro para nos chamar de volta, para abrir os nossos olhos, para nos realinhar na rota de bênção, de prosperidade, de paz do seu reino, que vai além de uma expectativa terrena. Cristo sempre vai nos interromper no caminho, para nos resgatar do engano. Aí no versículo 15 vai dizer, enquanto conversavam e discutiam, enquanto eles tentavam ali de alguma forma debater, o que aconteceu? O que nós não enxergamos? Será que nós investimos 3 anos da nossa vida em nada? Enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Graciosamente, o Senhor se aproxima de nós, caminha ao nosso lado, até que nós sejamos despertos para sair de um engano. Assim como o Senhor se apresentou àqueles discípulos no caminho de Emaús, Ele quer se revelar a nós e prosseguir se revelando, para que nós caminhamos num caminho da sua vontade.
Assim como Ele se encontra com cada um daqueles discípulos num caminho de frustração, Ele está hoje disponível para se apresentar a nós, cada um de nós, na condição que nós estamos. Ele quer nos tirar dos padrões religiosos. Ele quer nos tirar das nossas próprias convicções, dos nossos próprios planos, para que nós possamos viver a vontade plena do Senhor. Para que nós possamos ter o nosso coração tomado pelo seu amor. Aquecidos e impulsionados segundo a vontade de Deus. Quem quer isso para a sua vida? E se eu te falar que isso está no encontro com Cristo? E o que eu queria meditar com vocês nessa noite é sobre isso, sobre algumas verdades que ocorrem nesse encontro com o Senhor, que muda a nossa vida, que transforma o nosso caminhar, que alinha a nossa rota, que aquece os nossos corações. A primeira verdade que eu aprendo aqui é que se nós estivermos apegados em nós mesmos, o nosso coração vai permanecer frio. Enquanto estivermos apegados na nossa vontade, no nosso padrão de entendimento, nosso coração não vai se aquecer com a visita do Cristo. Aí no versículo 15 vai dizer, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Enquanto nós estivermos apegados a respeito das opiniões que nós temos a respeito de Deus, enquanto nós estivermos mantendo Deus dentro da caixinha que nós preparamos para Ele, os nossos olhos vão estar impedidos de reconhecer a Ele como Ele realmente é, de conhecer Ele numa nova face da sua graça, de reconhecer o Cristo vivo no nosso caminho. Enquanto nós nos fechamos em nós mesmos, os nossos corações não podem ser aquecidos. Versículo 17, o Senhor pergunta, o que é que vocês estão discutindo? E eles vão responder, não é possível, só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém. Aí o Senhor ainda é todo gracioso e fala, mas o que aconteceu? E aí eles vão dizer, lá no versículo 19, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Olha, nós tínhamos uma expectativa a respeito dele, que ele ia redimir Israel, que ele ia nos libertar, que ele ia ser o nosso rei, mas já faz 3 dias que ele está morto, que esse sonho, que essa expectativa acabou. Quantas vezes o Senhor quer realizar o extraordinário na nossa vida, o Senhor quer nos mostrar de uma forma gloriosa e nós estamos lá presos, nos apegados na expectativa que a gente tinha, de coisas tão pequenas. Eles estavam falando de um reino caído, um reino pequeno, terreno, de uma porção de terra que é do tamanho do estado de Sergipe, enquanto o Cristo estava falando de um reino dos céus, o reino de todo poder e autoridade, do reino santo, do reino perfeito, do reino de paz, justiça e alegria, de um reino que vai estar estabelecido sobre toda a terra, sobre o domínio de um Deus justo, bom, perfeito. Eles estavam apegados numa ideia de um rei tão pequeno e limitado. Quantas vezes ele começa até a nos moldar nesse propósito. E o moldar de Deus envolve muitas vezes uma perda. O moldar de Deus às vezes envolve uma cruz, algo sangrento, triste,
confrontador. É o Senhor nos preparando para acessar algo mais, algo glorioso. Quantas vezes o Senhor remove coisas das nossas vidas que estavam tão perfeitas, coisas que estavam tudo em perfeita ordem, mas o Senhor vem e permite que nós experimentamos a dor de uma separação, a dor de uma perda, um prejuízo, um projeto que não dá certo. E quando o Cristo vivo se apresenta até nós, nós estamos entristecidos, discutindo, com os olhos fechados, impedidos de ver que Ele tem algo mais, que Ele está nisso, que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que Ele é o Deus vivo, que nem a morte pôde retê-lo dentro daquela tumba. Quantas vezes nós estamos entregues em nossos erros, vontades, pois não conseguimos nos submeter à vontade de Deus, que envolve uma cruz. Querido, guarda isso no seu coração. A obstinação de coração nos rouba de viver o pleno relacionamento com Deus vivo. Ser obstinado como um animal cego que só sabe realizar uma coisa, isso vai nos privar de viver um pleno relacionamento com Deus vivo. A obstinação nos tira de um lugar de intimidade com o nosso Senhor. A obstinação pode até mesmo nos colocar num lugar de oposição a Deus. Você se lembra dos fariseus? Todos eles viram os sinais do Cristo. Viram o Senhor ordenar para que um paralítico voltasse a andar na sua frente. Mas eles estavam tão obstinados na sua ideia a respeito de Deus, que eles ficaram impedidos de reconhecer o próprio Messias na frente deles. Não se engane, até os discípulos, quando o Senhor dá aquele duro discurso, muitos vão dizer: olha, duro é esse discurso, e deixaram de seguir o Senhor por conta disso. E aí o Senhor vai virar para os seus apóstolos e vai dizer: olha, vocês também não querem ir? Vocês também não querem deixar de me seguir? E aí Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e temos crido e conhecido que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que não é obstinado, que deixa o Senhor confrontar os seus padrões, é esse que reconhece o Cristo, o Filho de Deus. É esse que tem os seus olhos abertos para dizer: Senhor, eu tenho crido e eu tenho te conhecido dia após dia, de que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Queridos, tenha um coração rendido e submetido diante de Deus. Deixa Deus te surpreender. Deixa o Senhor Deus confrontar as tuas expectativas e seja surpreendido nisso. Tenha o teu coração aberto para dizer: Senhor, como o Senhor quer se revelar a mim? Onde o Senhor está no meio desse processo? Onde o Senhor está agindo no meio dessas coisas? Não deixe as circunstâncias te cegar de quem Deus é, queridos. Não deixe as circunstâncias roubar a tua alegria de caminhar ao lado do Cristo. Mesmo que Ele esteja inacessível aos teus olhos durante um tempo, selado numa tumba, se você crê que Ele é Deus, Ele pode se levantar daquele lugar como levantou. Ele pode mudar a tua vida como mudou desses homens. Ele pode nos surpreender, fazer sempre mais do que estamos pedindo ou imaginando. Tenha um coração rendido, disposto a ser surpreendido por Deus. Porque quem está preso em si mesmo está impedido de ter o seu coração aquecido por Deus. A segunda verdade que eu aprendo aqui com esse texto
é que a verdade a respeito de Deus está no próprio Deus. O que define a Deus, os padrões de Deus estão contidos no próprio Deus, não em nós. Aí no versículo 25 vai dizer: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Queridos, a verdade a respeito de Deus não está nas nossas opiniões. A verdade a respeito de Deus não está em teorias, não está em notícias, não está em informações, não está nos nossos costumes. A verdade a respeito de Deus está na sua palavra, a sua vontade revelada. É Deus que revela quem Ele é. É Deus que se mostra. É Deus que vem e mostra o seu coração, o seu eterno propósito para a humanidade. É na sua palavra que está contido os seus pensamentos ao nosso respeito. A palavra de Deus revela, relata o eterno propósito de Deus em relação à humanidade, de tê-la junto de si em plena comunhão. Aqui, nesse livro, é onde nos aponta o coração de Deus e no que Deus está envolvido. É nesse livro que nós vamos conhecer quem o nosso Senhor é. Nós não precisamos desenhar um plano para Deus agir e abençoar. Nós não precisamos criar toda uma estratégia e dizer: Senhor, derrama a tua bênção aqui. Nós não precisamos desenhar e ensinar nada para o Senhor. Na verdade, nós temos que nos ocupar e nos envolver naquilo que Deus está envolvido. Nós temos que nos moldar ao movimento do Cristo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, tudo é a respeito de Cristo. Tudo é a respeito do nosso Senhor, desse eterno propósito de Deus. Lá em Gênesis, já começa o relato da promessa de Deus. Lá no Éden, o Senhor é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Em Abraão, ele é o descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. Em Isaac, ele é aquele cordeiro substitutivo, o cordeiro que Deus proveu. Em Jacó, ele é a escada que liga os céus à terra. Ele é aquele que muda o nosso caminhar, nos faz caminhar de uma forma diferente. Ele é o cetro que não se afasta de Judá. Ele é o sangue que nos livra da morte, que estava nos umbrais. Ele é a rocha que jorra água, Ele é o pão do céu, Ele é a presença de Deus entre o seu povo, Ele é o guerreiro que triunfa as batalhas, o juiz que liberta o seu povo, o descendente de Davi, o rei sábio, a presença gloriosa no templo. Ele é o resgatador do povo, o quarto homem na fornalha, a rocha que despedaça os reinos humanos, o que se assenta no trono em semelhança de figura humana, a raiz de Davi, o Emanuel, o sol da justiça, o Cordeiro de Deus, o verbo que se fez carne, o Cristo prometido, o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus, Ele está presente.
de Gênesis a Apocalipse é a respeito do nosso Senhor, o Cristo prometido, o Deus vivo, aquele que nos resgata, nos liberta da morte, aquele que nos dá acesso ao reino glorioso de Deus vivo que está nos céus. Ele é o nosso Senhor. É Ele, esse que eu acabei de dizer, que vem no nosso caminho, queridos. É esse que quando nós estamos caminhando numa trilha de engano e frustração, Ele se coloca ao nosso lado. Graciosamente começa a se mostrar, falar a respeito de si. Começa a descrever um caminho de vida. É esse que nos chama cada um de nós pelo nome. Desde o princípio, tudo aponta para o nosso Senhor. O conhecimento de quem Deus é está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós queremos conhecer esse Deus, nós temos que ir até Cristo. Se você quer ser tomado por esse conhecimento que aquece o coração, que impulsiona para uma nova vida, que faz um homem tocar uma nação e mudar a história de uma nação, de hoje ter mais de 153 países, se eu não me engano, fruto, que tem igrejas, frutos da vida de um homem que foi tomado por esse conhecimento, inclusive eu e você que está aqui nessa noite. Se você quer ser tomado por esse conhecimento, vá até Cristo, pois Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação do Deus vivo. É Ele, queridos. É Ele. É ouvir do Senhor e aprender dEle. A verdade a respeito de Deus está no próprio Deus. Está no Cristo. E a terceira verdade aqui que eu aprendo é que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de permanecer. O Senhor sempre vai dar a oportunidade de nós escolhermos permanecer com Ele. Ele é gracioso, Ele não nos obriga. Ele nos dá a oportunidade de escolher. O texto continua aí no versículo 28 dizendo: quando se aproximava da aldeia para onde iam, Ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. É interessante no relato de John Wesley, que lá no diário dele ele é bem sincero. E ele vai dizer assim: olha, naquele dia eu fui para aquela reunião muito sem vontade de ir. Eu fui para aquela reunião sem querer ir. Mas sabe o que eu aprendo aqui é que mesmo quando a nossa vontade não dá, as nossas forças estão pequenas, mas quando nós rompemos e escolhemos falar: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar no ambiente da Tua presença. E rompe com essa má vontade, com essa fraqueza. Quando nós rompemos, queridos, é onde nós vamos pisar num lugar da graça e da manifestação de Deus. É escolher estar com o Senhor, porque Cristo sempre nos dá essa oportunidade de escolher. Você vai se lembrar de Filipe, né? Natanael falou: encontramos o Cristo, é Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Mas Filipe rompe com seu preconceito, com a sua má vontade, e ele escolhe ir e ver. O Senhor aqui, o texto vai dizer que Ele faz menção de passar. O Senhor está indo, chega ali na encruzilhada, à direita Emaús, e o Senhor passa reto. Porque aqui era a oportunidade deles escolherem: vocês querem o Cristo ou não? O Senhor apresenta toda a verdade, desde dos escritos de Moisés, de Gênesis, por todos os profetas, revelando quem era o Cristo.
Mas chega um momento que tem que ser feita uma escolha. É a hora que ele faz menção de passar. E nós temos que escolher: Senhor, fica conosco. Não nos deixa. Senhor, fica, porque já é tarde. A minha vida está passando. E eu entendi que eu não posso mais viver sem o Senhor. É a declaração que Pedro faz quando todos estão deixando o Senhor. Senhor, eu entendi que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Não dá mais para viver. Para quem que eu vou ir? A não ser o Senhor. Fique conosco, porque já é tarde e o dia está chegando ao fim. E ele entrou e ficou ali com eles. Ele nos dá a oportunidade de escolher e ele sempre está disponível para caminhar e ficar conosco. Essa é a verdade, essa é a vontade de Deus. Mas aqui está o lugar da tua escolha. Cristo veio nesse mundo para resgatar a humanidade, chamar a humanidade de volta para Deus. Ele fez isso, está vivo nos céus, mas hoje esse é o lugar da nossa escolha. Sabe, queridos, não basta cumprir protocolos, não basta se alegrar com aquilo que nós ouvimos, mas chega um momento de um encontro pessoal com o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. É o dia que nós dizemos: para quem iremos nós? É o dia que nós dizemos como salmista: uma coisa eu peço e isso eu buscarei. Eu quero habitar todos os dias na tua casa, diante da tua presença. É quando nós ouvimos a voz do Senhor e já nós não podemos ficar sem Ele. É quando nosso coração diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Precisa ter uma escolha, queridos. E talvez quando eu falo isso, você pode dizer assim: eu fiz essa escolha. Eu entreguei a minha vida para Cristo já há tanto tempo. Queridos, mas isso é uma escolha diária. É uma escolha diária de permanecer com o Senhor, de caminhar ao seu lado, de entender que sem Ele nós não existimos. O que resta de nós se Cristo for tirado da nossa vida, querido? Eu olho para trás e o que eu vejo eu não quero mais. O que existia de mim sem Cristo, aquilo lá, não quero mais. Morreu. Para lá eu não volto. Pela graça de Deus. Porque eu fui encontrado pelo Cristo ressurreto. E aí entra na quarta verdade que eu aprendo nesse texto. É que somente na obra da cruz nós podemos encontrar a Deus. Somente através da obra da cruz nós podemos ter esse encontro que muda a nossa vida. O texto continua aí e diz que aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou e depois o partiu e deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Queridos, o Senhor, Ele interrompe esse caminho de engano. Ele se coloca ao nosso lado, Ele mostra a verdade. Mas é no lugar da comunhão, da intimidade, quando nós escolhemos fica conosco, é nesse lugar que nós vamos realmente reconhecer quem Ele é. É nesse lugar onde Ele mostra a obra da cruz. É onde nós entendemos que quando Ele toma o pão, parte e diz: esse é o meu corpo, entregue por vós. É nesse lugar, querido,
que os nossos olhos são abertos, os olhos do nosso entendimento são iluminados, e nós reconhecemos, Ele está vivo. Não é verdade que ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Quando Ele parte o pão, Ele estava dizendo: esse é o sacrifício que eu fiz por cada um de vocês. Muitas vezes nós falamos, né, que o Senhor morreu naquela cruz por todo mundo, por toda a humanidade, e é verdade. Mas eu queria que você enxergasse a cruz de Cristo de forma muito pessoal, querido. Porque Ele morreu particularmente por cada um de nós que está aqui. Ele se entregou naquele lugar por cada um de nós, por cada vida. Deus não atuou em tabela, em números, mas Ele morreu especificamente por amor a cada um de nós que está aqui. Eram os meus erros, as minhas falhas que levaram o Cristo naquela cruz. Ele pagou o preço dos nossos erros, dos nossos pecados, da dívida que tínhamos diante de Deus. Ele cumpriu toda a justiça de Deus na cruz do Calvário. Teve o seu corpo ferido, maltratado, por amor a mim e a você, querido. Os nossos erros foram pagos naquela cruz. Hoje você pode ter paz com Deus, se você crê que aquele lugar era teu e Jesus o tomou no seu lugar. Que Jesus derramou seu sangue precioso, justo, perfeito, para redimir as nossas falhas. Esse é o lugar onde o Espírito Santo toma o nosso coração e Ele passa a habitar dentro de nós e muda a nossa forma de viver. É quando nós estamos diante do Senhor e vemos o seu corpo partido e entregue por nós. Cristo se entregou naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida. Para que a tristeza, a frustração, as expectativas humanas, os planos humanos, para que tudo isso fosse coberto por uma satisfação de ter paz com Deus. Paz com Deus, Criador de todas as coisas. Quando estavam à mesa, Ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. A mesa nos fala desse lugar de intimidade e comunhão, querido. E essa noite é a noite de comunhão. Essa é a noite de intimidade com o Senhor. Essa é uma noite que nós estamos nos colocando numa mesa com um Cristo vivo. Que o pão está sendo partilhado. Hoje nós podemos ter o nosso coração aquecido pela presença do Deus vivo. Essa é a noite onde nós podemos conhecer o Senhor de uma forma que nós não conhecíamos. Essa é a noite do Senhor resgatar os propósitos dEle ao nosso respeito e não os nossos planos. Essa é a noite do Senhor nos impulsionar para viver uma nova vida nele. De realinhar a nossa rota e direcionar os nossos passos novamente rumo à cidade santa, ao lugar da habitação do Deus vivo, ao lugar da morada de Deus. Essa é a noite onde nós deixamos o velho caminho para onde nós pensamos que estavam retornando, para ir para o lugar da promessa, aonde Cristo vai se mostrar mais uma vez vivo, aonde o Espírito Santo vai descer sobre nós, e nós seremos tomados pelo amor de Deus. Essa é a noite, querido. E como eu disse, você já pode ter tido uma experiência de um encontro, mas sempre tem um renovo da parte de Deus.
Essa é a noite do Senhor renovar os nossos corações, aquecer o nosso coração, derramar o seu Espírito sobre nós. Quando nós reconhecemos o Senhor em nossas vidas, toda a estrutura humana que havia em nós fica secundária. Não importa mais. Porque Ele está vivo. Ele está perto de nós. Como está no Salmo 145, 18, perto está o Senhor de nós, de todos os que invocam, de todos que invocam em verdade. No Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Ele está perto de nós hoje, queridos. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. É o Deus que está perto, não longe. É o Deus que escolheu habitar nesse templo que foi feito por Ele mesmo. Deus está perto, querido. Ele está aqui presente para aquecer o nosso coração. Para nós encerrarmos, a última verdade que eu aprendo aqui é que é nesse caminho de vida, é onde eu compartilho a vida, é onde eu vou acessar a verdadeira vida. É quando eu decido compartilhar a vida que Deus me dá. É onde eu vou acessar a verdadeira vida. O texto vai dizer que, no versículo 33, que na mesma hora, quando o Cristo vivo se mostra a eles, na mesma hora, eles se levantam. Eles voltam pelo caminho que eles tinham percorrido. Vão até Jerusalém falar aos demais discípulos, o Senhor está vivo. O Senhor apareceu a nós. Sabe o que é o mais bonito, queridos? É que na hora que eles chegam lá para dar notícia, eles falam, é verdade, o Senhor está vivo, já apareceu a Pedro. Quando nós temos um encontro com Cristo vivo, Ele realinha as nossas rotas, nos coloca no caminho de vida, de uma maior revelação de quem Ele é. E fica mais bonito ainda o texto, que aí vai dizer que enquanto eles estão falando isso, é verdade, Ele apareceu a nós também, partiu o pão, foi assim que nós reconhecemos Ele. Enquanto eles falavam isso, o próprio Cristo apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Queridos, é na reunião daqueles que foram alcançados pela revelação do Cristo vivo que Ele se faz manifesto. É nesse meio que a paz dele, a shalom de Deus é liberada sobre os nossos corações. É nesse ambiente de vida, queridos, que o Cristo se faz presente. E aí o texto vai relatar, para nós encerrarmos de verdade, que naquele momento o Senhor ilumina os olhos do entendimento deles. E eles começam a compreender as Escrituras, a compreender como que o Cristo deveria sofrer, padecer e se levantar ao terceiro dia. E aí ele vai dizer assim, e agora vocês são minhas testemunhas a respeito disso. Vocês são minhas testemunhas. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder do alto e vão por todo o mundo. É nesse lugar, querido. E aí eu preciso te dizer que além do dia do coração aquecido, hoje é celebrado também o dia de Pentecostes. E eles permanecem em Jerusalém. E o texto vai dizer que estavam todos reunidos numa sala, quando de repente do alto veio um som do céu. O som do céu. Apareceu línguas como chamas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é o dia do Senhor renovar essa graça sobre nós. Hoje é o dia dele derramar uma nova medida sobre nós. Hoje é o dia de nós estarmos talvez aí com o coração meio gelado, meio duro,
Hoje é o dia dele aquecer novamente, derramando o seu Santo Espírito, o seu amor derramado nos nossos corações. E aí, sabe qual que é a realidade disso? É que por onde você for, por onde você passar, você vai dizer: Cristo está vivo. E as pessoas vão testemunhar verdadeiramente que há um Senhor vivo sobre nós, querido. Nós vamos passar por essas ruas, por onde o Senhor nos enviar. E essa graça, essa verdade que não pode mais ser roubada dos nossos corações, vai ser testificada em outros corações. E talvez agora o Senhor passe a usar nós para explicarmos as Escrituras, de Moisés até todos os profetas. E talvez as pessoas vão passar a dizer: não é verdade que quando ela explicava sobre o Evangelho, o nosso coração não ardia, não queimava? Essa é a graça que está disponível a cada um de nós, querido. Ter os corações aquecidos e aquecer aos outros. Se você já teve o teu coração aquecido por Deus, lembre-se da palavra de Deus que diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar. A nossa responsabilidade é manter esse fogo aceso, é alimentar diariamente a chama do Espírito no nosso coração. Por isso eu queria te encorajar nessa noite a fazer uma oração com toda a ousadia e dizer: Senhor, aquece meu coração. Senhor, rompe com os padrões da religião, como o Senhor fez com esse homem no ano de 1700 e pouco. Faz mais uma vez o nosso meio, aquece o coração dessa igreja, aquece o coração da minha família. Senhor, interrompe um caminho de engano, se mostra como Deus vivo que o Senhor é, aonde eles estão caminhando. Você concorda com isso, querido?